Professor, chega a cadeira do seu tacão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 9% dos brasileiros têm sintomas de transtorno de ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Pode aparecer em qualquer fase da vida? Como é o tratamento? Essas e outras questões você confere agora no Jornal da UFO. O seu intestino funciona bem? O estômago dá sinais quando você fica apreensivo? A ansiedade pode afetar o funcionamento do sistema digestivo. Saiba mais na reportagem. Neurônios no intestino? Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Existem tantas células nervosas por lá que o órgão recebeu o apelido de segundo cérebro. Isso explica o que Isabela sente quando fica ansiosa para fazer uma prova difícil. Eu, sinto um enjoo, um incômodo, não consigo comer no dia, sabe? É meio estranho, é muito ruim. Porque, eu fico muito ansiosa, muito nervosa, aí, sei lá, às vezes eu nem como direito, e aí já, fico enjoada, uma gastrite, uma azia, alguma coisa do tipo. Por ter muitos neurônios, o intestino tem ligação forte com o cérebro. É por isso que a ansiedade muda o funcionamento do sistema digestivo. Um indivíduo emocionalmente equilibrado, o aparelho digestivo dele funciona harmonicamente, ele contrai harmonicamente, as secreções digestivas são produzidas de forma regular e de forma adequada, enquanto no indivíduo ansioso, muitas vezes eu tenho um aparelho digestivo que funciona mais rapidamente e eu posso ter episódios de diarreia, um aparelho digestivo que funciona mais lentamente e eu posso ter má digestão, empachamento, intestino preso, muita fermentação, muita distensão abdominal, dor abdominal, ou seja, sintomas associados ao mau funcionamento do aparelho digestivo que está recebendo informações do sistema nervoso inadequadas, porque esse sistema nervoso está desequilibrado por conta de estresse e ansiedade. Yasmin estuda na mesma turma que Isabela e a reação dela é parecida. Sou uma pessoa bastante ansiosa, então normalmente nas provas mais difíceis sempre eu sinto dor no estômago, enjoo, não como direito. Logo depois da prova passa, a gente já sai mais tranquilo, sabe que mais ou menos como foi o desenvolvimento na prova, então fica mais de boa. Com o passar do tempo, ser ansioso ou ansiosa demais pode provocar doenças. Muitas doenças funcionais crônicas, ou seja, essas doenças do aparelho digestivo provocadas pelo mau funcionamento desse aparelho digestivo, elas vêm em decorrência de uma ansiedade, de um estresse crônico. Quer dizer, aquele indivíduo que tem um perfil mais ansioso, que está submetido a situações estressantes e ansiosas ao longo da vida, ele pode desenvolver doenças funcionais crônicas. É um indivíduo que de forma recorrente ou de forma diária, ele tem sintomas que muitas vezes comprometem a qualidade de vida, que muitas vezes fazem com que ele perca trabalho, perca escola, por conta dessa recorrência de sintomas de doença funcional. Uma das doenças funcionais é a gastrite. A chamada gastrite e os sintomas que vêm associados a essa gastrite, dor abdominal, má digestão, empachamento, náusea, vômito, tem como causas, entre outras, a ansiedade e o estresse. Claro que não é a única causa, então você precisa investigar se a ansiedade e o estresse estão sendo o fator mais importante para esse paciente. Porque a gastrite e os sintomas a elas associados podem ser provocados por erro alimentar, podem ser provocados pela bactéria, o Helicobacter pylori, que pode colonizar o estômago e provocar esses sintomas. Pode ser provocado pelo uso de alguns medicamentos, uso de bebida alcoólica, o cigarro e o estresse e a ansiedade também. Bom, e para conversarmos sobre ansiedade, nós convidamos aqui para a nossa bancada o psiquiatra Dantiele Guimarães e a psicóloga Vivian de Sá. Dantiele, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Noite. Vivian, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença, pela presença de ambos aqui. Dantiele, ansiedade é uma coisa que sempre existiu, né? Desde que existe o homem, existe ansiedade, né?
E esse transtorno agora, como é que explica isso? Então, a ansiedade é exatamente isso que foi dito aí. Sempre existiu e sempre vai existir, né? Não tem como escapar dela. Não. Eu costumo falar que nós estamos vivos graças à ansiedade, né? É um mecanismo de defesa do nosso cérebro para nos proteger de situações que potencialmente poderiam nos causar dano, algum tipo de dano. Então, é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem para nos proteger de eventos estressores. Como é que explica isso, Tatiele? Essa defesa? Então, diante de uma situação de risco, o nosso organismo vai nos preparar para lutar ou fugir, né? Eu costumo falar assim, que no passado, isso foi muito útil, porque o ser humano fazia parte da cadeia alimentar, né? Então, ele sempre precisava estar atento, estar pronto para lutar, para correr, para não virar prato de alguém, né? Exatamente, né? E eu costumo brincar assim, hoje os leões são outros, hoje os eventos estressores são outros, hoje o que são os fatores de estresse? É uma prova, né? Uma prova de vestibular, uma prova da faculdade, né? Várias coisas do dia a dia. A mulher que está ali na maternidade esperando o neném e o marido está de fora. Várias situações de estresse, o trânsito, o trabalho de escola, as questões financeiras, né? Isso gera o quê? Uma apreensão. As pessoas criam esse mecanismo para quê? Elas ficam ali sempre atentas, ligadas, né? Para se defender disso. Vivian, você disse que agora mesmo a gente estava conversando antes do programa que tem gente que sente um sintoma desse de ansiedade, não sabe o que é e procura logo um cardiologista. Como é que é isso? Porque a ansiedade ela tem essa característica de que a ansiedade é uma questão emocional, mas que atravessa as questões físicas. Então, assim, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, por exemplo, ela tem palpitação, então ela sente assim, o coração batendo muito forte, o pessoal fala batedeira, né? Transpira muito, fica muito nervosa e tudo mais. Então passa assim, por vários sintomas que são físicos, o tremor, e aí como a questão da aceleração, né, dos batimentos cardíacos fica muito intensa, a pessoa associa logo, tem realmente a sensação de que ela vai morrer. O medo da pessoa quando está em uma crise de ansiedade é que ela vai morrer. E aí por isso que várias pessoas vão, antes de poder buscar uma ajuda psicológica, alguma coisa, na verdade elas entendem que aquilo é físico. Então vão para um cardiologista, para um clínico geral, faz aquela bateria de exames, e aí quando eles falam, não tem nenhuma alteração física, mas a pessoa continua sentindo mal. É como o Dantieri disse, que é um aviso, o corpo está avisando, tem alguma coisa por aí. É o corpo avisando que tem algo que não está bem. E aí, nesse sentido, a gente precisa estar tomando conta das questões emocionais, né? Cuidar das questões emocionais, como a gente cuida das questões físicas, né? Ô Dantieri, a gente sempre ouve falar de casos no ambiente universitário que envolve o estresse, em graduandos, principalmente. Como é que você analisa isso? Então, durante o período da faculdade, é um período onde tem muito estresse, né? É a cobrança da própria pessoa com relação ao desempenho, né? É a cobrança externa dos professores, da família, de querer mostrar um resultado, de querer fazer um bom currículo. Então, assim, são vários fatores estressores externos com que a pessoa tem que saber lidar, né? Então, esses fatores estressores externos, né, junto com fatores internos que a pessoa tem, né, com relação às suas próprias expectativas, com relação ao curso, vai gerar esses sintomas de ansiedade, né? Então, primeiro vem o estresse, depois a ansiedade. Primeiro vem o estresse, depois a ansiedade. Exatamente. O fator estressor gera os sintomas de ansiedade, que passam exatamente por isso que ela explicou, né? Sintomas físicos, né? São taquicardia, não conseguir dormir direito, a pessoa começa a ficar irritada, começa a não conseguir se alimentar bem, como foi dito na reportagem, começa a ter sintomas gastrointestinais, né? Gastrite,
As pessoas, às vezes, antes de uma prova, têm episódios recorrentes de diarreia. Isso é muito comum, vômito. São sintomas físicos. Se for investigado, lógico, antes de falar que é emocional, tem que fazer uma investigação física. Vai no gastro, vai no cardiologista. Não tem nenhum substrato orgânico que justifique isso. E está tudo relacionado aqui. Aí o estresse e a ansiedade. Nós tivemos aqui há pouco tempo em nossa bancada uma entrevista com 2 profissionais da área também, como vocês, falando sobre um problema sério que estava ocorrendo, ocorre ainda no meio universitário, nos campi da UFO. Não só nos campi da UFO, porque aqui é um recorte da sociedade como um todo, de casos de estresse entre alunos da Universidade Federal de Uberlândia, que no mês de março foram 50 casos de estresse violento, com 3 tentativas contra a própria vida, uma consumada, e um problema que foi se agravando. O Dantielli disse que começa pelo estresse, depois vai pela ansiedade e depois a coisa atinge sintomas mais graves. Né, Vânia? Isso. Essas questões eu acho que são muito sérias e é até importante a gente poder estar falando sobre isso, né? Porque tem uma questão que as pessoas ficam desconfortáveis, né, de falar, principalmente quando são sintomas mais graves, né, como a questão do autoextermínio, que é a tentativa de suicídio, né, ou mesmo os suicídios consumados e tudo. A gente evita um pouco falar disso, como se isso fosse incentivar com que pessoas fosse um tabu, né? Ainda é um tabu, ainda é um tabu muito forte. E aí, eu acho que a gente precisa falar disso justamente para a gente poder se atentar para o cuidado, porque senão a gente fica num segredo de que isso não pode ser dito, como se não tivesse acontecendo, sendo que a gente recebe no consultório todos os dias pessoas, seja da graduação, da pós-graduação, que estão sob estresse muito grande, e aí tem que fazer, eu tenho que fazer TCC, tem um tanto de provas e tudo, eu tenho que entregar lá a dissertação e tudo, e aí... E eu acho que é importante pensar também que é uma questão de uma multicausalidade, né? Tem esses estressores externos, como o Dantielli falou, né? Que vão acrescentando, às vezes, a pessoa está vivendo um momento de fragilidade já, né? Ela tem as questões dela, a história dela, né? E aí vão juntando outros fatores, isso pode se tornar pesado demais. Tem os casos também, né, Dantielli, completando o que a Vânia está dizendo. O menino, vamos dizer assim, o vestibulando, ele sai da casa dele, ele deixa toda uma vida, né, que está começando ali, normalmente vem de cidades menores para cá e encontra esse ambiente super competitivo, estressante, né? Tudo isso pode levar a causas sérias se não for tratado a tempo. Geralmente está ali no final da adolescência, ou talvez ainda está na adolescência quando entra, né, que é um período que a gente fala de vulnerabilidade emocional, né, que o adolescente ainda não sabe lidar com esses sentimentos, né, e entra nesse estresse. E exatamente isso que o senhor falou. Pode chegar ao ponto de não conseguir suportar e começar a ter pensamento de autoextermínio, por quê? Depois de passar por droga, álcool e tudo mais, né? Isso aí são recursos que usa, recursos de defesa, recursos de fuga, né? Porque está ali, está sofrendo. Existe o estigma, né, da doença mental, do sofrimento psíquico. Eu posso ter qualquer outra coisa, mas uma depressão, um transtorno de ansiedade eu não posso ter. Ainda existe esse estigma. Então, ele está sofrendo, às vezes não divide não isso com... que é frescura entre os colegas. Não divide isso com os colegas, vai suportando, vai buscando os seus mecanismos para conseguir lidar, mas nós sabemos que sozinho a pessoa às vezes não consegue sair. É importante, durante esse sofrimento, a pessoa está vendo que não está suportando, está sendo muito difícil, está tendo muita cobrança, tem que buscar ajuda profissional. Não queira ser um super-homem, né? E não precisa ter, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, né? Se está difícil, se está sofrendo, tem que buscar ajuda. Pode falar com um amigo próximo, né, desse sofrimento, falar com um professor que é mais próximo, mas tem que buscar ajuda. Ô Vivian, os traços do transtorno de ansiedade,
Eles têm uma fase da vida para aparecer ou pode aparecer de criança até a Qualquer maior? idade. Qualquer idade. Depende mesmo, eu acho que vai muito desses fatores estressores, tanto externos quanto internos, né? Então, pode ser, tanto a ansiedade, ela surge até com crianças muito novas, então a gente tem começado a atender cada vez pessoas mais novas, adolescentes, pré-adolescentes, ou mesmo adultos, pessoas mais idosas também têm sofrido com isso. Às vezes tem algum evento que gera né, uma sobrecarga emocional, às vezes é um divórcio, depois de 30 anos de casado, a pessoa, divorcia, e aí como que é lidar com isso, né? Então, é algo que a gente tem que ficar atento sempre, né? Eu acho que, eu sempre falo, a saúde mental, ela necessita de um cuidado constante. A gente não deve procurar só quando eu tô com um problema e tal, deixa eu lembrar que eu preciso de descanso, eu preciso do meu lazer, porque as pessoas, nessa coisa acho que às vezes da universidade, de uma coisa de produtividade, eu preciso produzir, eu preciso estudar, eu preciso ter a melhor nota, a gente esquece o espaço das outras coisas, do nosso cuidado, que é o nosso cuidado com a saúde emocional, com o nosso lazer, com ter tempo para os nossos amigos, com a nossa família. Então essas coisas às vezes ficam de lado. E aí quando a gente vai deixando isso de lado, e aí acrescenta mais alguma questão que está acontecendo na vida agora, uma pressão externa, aí a pessoa sente a dificuldade bem maior. Deixa de ser uma ansiedade para se transformar no esgotamento nervoso, aí a coisa degringola. E aí eu acho que é no sentido que a gente precisa se atentar mesmo para esse cuidado, da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde física, porque se a gente, vamos supor, a gente quebra a perna, a primeira coisa que a gente faz, eu vou no médico, eu vou tratar, né, porque se eu não tratar agora, o que vai virar disso? E com a saúde emocional, a gente não trata dessa forma, a gente pensa, não, já vai passar, não, isso é frescura, ou então o pessoal fica, não, vamos fazer tal coisa, para com isso. E a gente não reconhece que a gente também precisa procurar um profissional. Se isso está muito intenso, né, já tem um tempo, a gente precisa estar cuidando disso também. Muito bom, a gente volta já com a nossa conversa. Veja como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da região. Nesta terça-feira, o sol predomina em Uberlândia. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Em Patos de Minas, também faz sol durante todo o dia, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Monte Carmelo, sem previsão de chuva, e o sol permanece, mínima de 14 graus e máxima de 28. Céu aberto e quase sem nuvens em Ituiutaba, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Monte Alegre de Minas, o sol também vai ficar em evidência. Temperaturas variam entre 14 e 30 graus. O Jornal da UFO vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos o nosso bate-papo sobre como lidar com a ansiedade. Voltamos já.
Esta semana tem vários eventos na UFO. Já se programou? Confira as nossas dicas. Olá pessoal, vamos saber o que acontece na UFO essa semana? Começou hoje e vai até sexta-feira o Sala Aberta, Compartilhamento de Processos, evento em que alunos, professores e técnicos do curso de dança da UFO apresentam processos e pesquisas artísticas e acadêmicas para a comunidade externa. O objetivo é criar um diálogo entre o curso de dança e a comunidade, contribuindo para o desenvolvimento da cultura e da arte na UFO e na cidade de Uberlândia. O evento é gratuito e vai ser no campus Santa Mônica, nos blocos 5U e 3M. Na quinta-feira tem a mesa redonda Desafios de Equipes de Alta Performance para discutir sobre os aspectos e as competências necessárias para a atuação e gestão de equipes de alta performance nas organizações. O evento é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional da Faculdade de Gestão e Negócios. A professora e doutora Maria Esther de Freitas, da Fundação Getúlio Vargas, e outros professores da UFO compõem a mesa de debate. Vai ser no bloco 5O, auditório B, a partir das 7 da noite. Acontece na quinta e na sexta-feira o segundo Seminário CACO, evento que promove a discussão científica no campo do design. A programação tem 5 palestras sobre temas ligados à indústria criativa, à sustentabilidade e ao design inclusivo. O público-alvo são designers, arquitetos, engenheiros, professores e estudantes. Tem emissão de certificado de participação e o link para inscrição você confere lá no site de eventos da UFO. E vai até sexta-feira, dia 29, a terceira Mostra Design Projeta. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 6 da tarde, na Galeria de Artes do Mercado Municipal. A mostra apresenta trabalhos de alunos do curso de Design da UFO em diferentes modalidades de apresentação, desde os projetos de interiores até os modelos físicos, como maquetes e protótipos produzidos no laboratório do curso. Dê uma passada lá e confira os projetos. Espero que algum desses eventos tenha despertado o seu interesse. Não perca a oportunidade de participar e até mais! Ô, Vivian, dá pra gente traçar um perfil da pessoa ansiosa? Então, eu acho que a gente vai percebendo que a pessoa ansiosa, geralmente, para além daqueles fatores de que o ansioso está sempre no futuro, né? Está sempre preocupado com o futuro. Então, às vezes não é nem da prova que é para a semana que vem. Tem gente que tá ali ainda na metade da graduação, está preocupando, não, mas quando eu formar, mas quando... Onde e vão sendo... montar meu consultório? Vão sendo coisas desse tipo, que muitas vezes, é claro que a gente, né, busca um planejamento, mas também muitas vezes vai sendo exagerado, né? E aí, eu também percebo que são pessoas que geralmente... não tem muita abertura para falar dos sentimentos. Então, são pessoas mais fechadas, mais contidas. Então, quando perguntar, e com quem que você conversa? Como que você faz para lidar com essa ansiedade? Não faço nada. Aí eu brigo, né? Joga a sujeira para debaixo do tapete e segue em frente. Só que aí é isso, né? A sujeira não desaparece. Então, o corpo vai buscando uma válvula de escape, né? Porque é como se fosse uma panela de pressão. A gente vai ficando ali tensionado com alguma coisa, uma hora isso vem a explodir, né? E por isso que é tão importante estar atento aos sinais de que quando a situação não está muito bem. Daniele, medicamentos ajudam no tratamento de transtornos da ansiedade? Com certeza. Com certeza os medicamentos são uma parte importante do tratamento. Eu falo parte importante porque só o medicamento não resolve. Hoje em dia os estudos mostram que existem várias outras coisas que influenciam diretamente no tratamento. A psicoterapia, a prática de exercícios físicos, uma boa alimentação, algumas práticas como meditação, yoga, pilates. Esporte em geral, né? De modo geral. E os medicamentos são, sim, um ponto importante, né? E uma coisa interessante de se falar é que muitas pessoas não buscam tratamento com a ideia de que, vou buscar o medicamento, vou ficar dopado, vou ficar sedado, os medicamentos vão me viciar, vou ter que tomar remédio o resto da vida. E não é bem por aí, né? Como qualquer tratamento na área médica, existe o diagnóstico, o início do tratamento, o acompanhamento e existe um fim.
né? E os medicamentos os medicamentos de hoje em dia não deixam dopado, não são medicamentos que vão para te fazer dormir, Hoje em dia as coisas estão bem diferentes. Há pessoas que buscam no sono uma forma de escapar desses transtornos, né, de ansiedade também, dormir. É um mecanismo de fuga, né? Os transtornos de ansiedade, de modo geral, eles atrapalham o sono. Uhum. Né? Então, assim, é importante que ele retome o sono, um sono reparador, né? Que é algo que a ansiedade tira, né? Mas dormir não é uma saída para enfrentamento de sofrimento psíquico. Ô, Viva, pesquisas indicam que as pessoas não procuram tratamento mental, vamos dizer assim, para esses casos de transtorno de ansiedade. Como é que você vê isso? O pessoal ainda tem muito essa insegurança, né? Essa coisa de que não, que é frescura, ou tem vergonha, né? Porque sente que é uma fraqueza. Então, são pessoas que tentam dar conta de tudo sozinhas, né? Então, a maioria das pessoas que chegam para a psicoterapia falam, nossa, eu já estava pensando em fazer já há muito tempo, né? Então tem todo um processo para a pessoa conseguir se conscientizar de que ela não precisa passar por um sofrimento psicológico sozinha, né? E a terapia vai nesse sentido, de poder estar ajudando nessas questões cotidianas, né? Muitas vezes, juntamente com a medicação, isso vai dando suporte para a pessoa, aos poucos, poder dar conta. Saídas, né? Sim, a gente vai buscando saídas em conjunto, né? Porque às vezes as pessoas também esperam uma solução mágica de, nossa, eu vou em 2, 3 sessões, mas não mudou nada, né? Mas também os problemas não surgem da noite para o dia, não vão embora da noite para o dia. A gente precisa estar cuidando, fazer esse acompanhamento para buscar essa melhora. Datiane, agora nós temos transtornos de todo tipo, né? Como é que a ansiedade tem uma prevalência? Como é que é isso? Então, os transtornos de ansiedade, de modo geral, assim, acometem cerca de 30% das pessoas ao longo da vida, né? Eu falo de um modo geral porque os transtornos de ansiedade são muitos, né? A gente tem as fobias específicas, né? Que são os medos de determinadas situações ou coisas. Ah, né? Isso tudo está no campo da ansiedade? Sim, né? A gente, por exemplo, o pânico. A síndrome do pânico, a fobia social, que é aquele medo que a pessoa tem de falar em público, o medo de dar palestras. Escada rolante, elevador, essa coisa toda. Entra dentro das fobias específicas. São fobias relacionadas a situações específicas que geram sintomas ansiosos, que geram prejuízo, que causam um transtorno para a vida das pessoas. Isso chega num ponto que grave, não é, Datiane? Pode chegar num ponto onde a pessoa, por exemplo, na síndrome do pânico, a pessoa pode, por exemplo, passar a evitar situações com medo de ter crises em determinados locais. Por exemplo, ela deixar de ir ao trabalho porque teve uma crise de pânico no trabalho. Deixar de andar de ônibus porque teve uma crise de pânico no ônibus. E chega ao ponto dele deixar de sair de casa. Ter medo de sair de casa com medo de ter uma crise. Então, assim, pode causar transtornos graves para a vida da pessoa. Vivian, o mundo moderno, com toda essa tecnologia desvairada que a gente vê aí, tudo isso combina, ajuda nos casos de ansiedade da pessoa ou facilita? Então, eu acho que a tecnologia, ela tem os dois lados, né? Tanto de auxiliar a gente em alguns sentidos, quanto de, às vezes, atrapalhar, né? Eu acho que a gente vive num mundo muito conectado, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas estão muito solitárias, né? Então é aquela coisa, tá na internet, tá postando uma foto, tá comentando alguma coisa, mas a gente muitas vezes não tá se abrindo, né? Para poder perguntar como que a outra pessoa está se sentindo, ou para, se alguém vem comentar alguma coisa, a gente poder ser aberto àquele diálogo. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que a gente está conectado, a gente não está muito próximo. Datiane, você já disse que é complicada essa pergunta, mas eu vou fazer. Ataca mais homem ou mulher? Como eu disse, né, assim, existem vários transtornos de ansiedade, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, das fobias específicas. A gente sabe que as fobias específicas atacam mais mulheres, né? As ansiedades, de modo geral, atacam
a prevalência é um pouco maior em mulheres do que em homens. Ataca mais Mas tem explicação isso? Por que disso? Não. Não tem, não? Não. O governo tem dado atenção à saúde mental do brasileiro, Vivian? Então, eu acho que era até uma parte importante para a gente comentar, né? Porque, de alguma forma, assim, a saúde pública, ela tem os profissionais de psicologia, né? Da psiquiatria e tudo, mas o pessoal ainda não recorre tanto e muitas vezes até abandona o tratamento, né? Às vezes até oferece um tratamento, às vezes é em grupo e tal, e o pessoal, não, mas assim, eu não me sinto bem e tal, mas eu acho importante comentar que a gente tem outras vias, né? Para além dos profissionais, né, particulares, tem alguns que trabalham com a clínica social, que são valores diferenciados para quem não tem uma renda alta, tem a saúde pública também. E também tem as universidades, né? As faculdades de psicologia, por exemplo, que oferecem tratamentos e tudo com os alunos, né? Com a supervisão dos professores. Então, acho que o importante é não deixar de procurar ajuda, né? Mesmo que seja, não é da maneira, às vezes, ideal, a gente sabe como funciona a saúde pública, né? Então, a gente sabe que muitas vezes não é da forma mais ideal possível. A gente sabe como não funciona. Como não funciona, mas de qualquer forma tem um serviço à disposição, né? Então, para as pessoas não deixarem de procurar por achar que vai ser muito difícil, muito complicado, acho que a gente tem que tentar se cuidar, né? Fazer o máximo para se cuidar. Claro. Dantiele e Vivian, foi um prazer muito grande tê-los conosco. Vocês viram que o tempo voou. Com certeza. Mas foi muito boa a presença de vocês aqui entre nós. Muito obrigado pelas informações valiosas que vocês passaram para o nosso público. Obrigado pelo convite. Obrigada. O prazer foi todo nosso. O Jornal da UFO de hoje termina por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre práticas integrativas de saúde. Uma boa noite para você e até lá.